Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, terceiro domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 1, versículos 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos, nesse domingo, dia do Senhor, o Santo Evangelho nos leva ao ensinamento. Primeiro passo a ser meditado. Depois que João Batista foi preso, Jesus começou a sua missão evangelizadora. Ele já começa convidando o povo à conversão, dizendo assim: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. O tempo agora que vocês estão vivendo, dizia ele, é que o Salvador, o Redentor, o Libertador está no meio de vós. O Salvador da humanidade está no meio de vós. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus convida o povo à conversão. Porque, meus filhos, quando a pessoa ela procura a conversão, ela vai aceitar o Santo Evangelho. Se ela não se converter, ela não aceita o Evangelho, porque o Santo Evangelho leva a pessoa à mudança de vida. E se a pessoa não quer mudar de vida, ela não vai conseguir aceitar a palavra da salvação. Você entendeu? Jesus convidava o povo ao arrependimento, à conversão e a crer no Evangelho. Porque, meus filhos, se eu creio no Evangelho, eu creio que Jesus é o Salvador, eu creio que Jesus é o Libertador, que Ele é o centro da minha vida. Eu vou acreditar. Outro passo a ser meditado no Evangelho de hoje. Jesus, caminhando, Ele começa a chamar algumas pessoas para segui-lo. Vem e segue-me. Chamou Pedro, Tiago, João, o chamou. Vem e segue-me. E eles abandonaram o seu trabalho, que era da pesca, e começaram a seguir Jesus, porque Jesus tinha dado a missão a ele, pescar almas para o reino de Deus. Essa missão que Jesus tinha dado a eles. Meus filhos, o mesmo convite também Jesus faz a mim e faz a você. Vem e segue-me. Agora, para eu seguir Jesus, eu preciso conhecê-lo. Como eu vou seguir alguém que eu não conheço? Não tem lógica. E para eu conhecer Jesus, eu preciso conhecer o Santo Evangelho. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu passo a conhecer quem é Jesus, passo a experimentar o amor de Deus, e a partir de então, a minha vida é mudada. E quando eu ouço o Senhor me chamando ou me convidando, vem e segue-me, eu vou segui-lo, porque eu sei que eu vou seguir o Salvador, o Redentor, e Ele vai me preparar para que eu possa também levar o Santo Evangelho. Mas, meus filhos, seguir Jesus é uma decisão. Guarde bem isso em seu coração. Seguir Jesus é uma decisão. Se eu decido seguir Jesus, foi uma decisão minha. Ninguém deve me obrigar a seguir o Senhor. Ninguém deve me obrigar. Se eu me decido por Deus,
eu me decidi por si próprio, que eu quero ter uma vida diferente. E seguir Jesus é sinal de conversão, de vida nova, de paz, de esperança, porque Jesus é tudo isso. Por isso, meu filho e minha filha, hoje o Senhor olha para você e te diz: segue-me. Agora, em você se levantar e seguir Jesus, isso só depende de você. Como para mim, Padre Roberto, só depende de mim. E se eu me decido pelo Senhor, eu me decido pelo Senhor e não comungo mais com o mundo. Porque o reino de Deus se faz presente em mim. Você entende? O reino de Deus se faz presente em mim porque eu fiz a opção por Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade, que é vida. Meus filhos, portanto, e aí? O Senhor nos convida à conversão, diz aqui o Evangelho, a crer no Evangelho. Para eu acreditar em Jesus, eu preciso também querer mudar de vida. Caso contrário, meu filho e minha filha, nada vai mudar. Se eu não querer a minha conversão, ela não acontece, porque eu preciso querer. Caso contrário, eu vou ficar na mesma coisa, ou viver na mesmice, porque eu não estou afim de acolher o Salvador, o Redentor em minha vida. Meu filho e minha filha, que nessa caminhada de fé, nós possamos deixar tudo para seguir Jesus, porque vale a pena. Como vale a pena ouvir o seu convite ou o seu chamado e segui-lo e aceitá-lo bem no centro da nossa vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.